desses documentos para as aulas no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Bom, já estamos gravando. Bom dia a todos e a todas. Eu passo para a professora Ana Paula, que irá fazer a abertura oficial desse nosso encontro de hoje. Obrigada, Orlando. Eu sou a professora Ana Paula, queria dar as boas-vindas e o bom dia a todos. Sou coordenadora do PIBID da UDESC e uma das coordenadoras também, em conjunto com os meus colegas aí, desse projeto, né, desse ciclo de conversas de formação em tempos atípicos, né, pensando exclusivamente na iniciação à docência, né, que são os nossos principais estudantes almejados aí nesse ciclo de conversas, né. Então, eu tenho a parceria aqui dos colegas, da professora Leila, do professor Orlando, que estão comigo aí na coordenação do evento, participantes, né, de diferentes áreas, tanto do PIBID da UDESC, como o PIBID da UFSC, também coordenadoras, supervisoras do PIBID, né, como a professora Vanessa. Então, dou boas-vindas a todos. E hoje a gente tem, então, a nossa oficina em Educação e Espacialização da Escolé, com os nossos colegas do grupo de pesquisa e doutorandos do PPGE da UDESC, do Programa de Pós-Graduação em Educação, o Luiz e o Danilo, né, que prontamente também aceitaram o nosso convite e vão conversar com a gente hoje. Então, super obrigada a todos, né, boa manhã para todos nós, e eu dou por aberta aí os trabalhos de hoje, né, a oficina de hoje. Danilo e Luiz, é com vocês. Bom dia a todos e todos os participantes. Primeiro queríamos agradecer a Ana Paula pelo convite e por todos que organizam o evento, pela aceitação ou pelo trabalho em conjunto, né, dessa proposta, dizer assim, um pouco humilde, mas a ideia é uma conversação, um diálogo em torno do tema que nós propusemos, que é oficina, sobre a ideia de oficina em educação, e um tema que, tanto para o Danilo, mas também, de algum modo, atravessando todo o grupo do qual nós fazemos parte, a ideia de escola, né? E, bom, o Mano falou, eu sou doutorando do PPGE da UDESC, e agora, atualmente, tenho feito, no final do meu período de sanduíche em Barcelona. Isso, Danilo, quer se apresentar? Bom dia, estendo e reforço os agradecimentos do Luiz. E é isso, né? Sou doutorando do PPGE, junto com o Luiz, né? Da pós ali do doutorado, e aí vim da geografia ali da UDESC, né? Fiz uma graduação ali, então tem uma trajetória dentro da UDESC, fazendo mestrado também. E é isso, e aí a gente organizou um pouco essa oficina, não sei se eu posso falar agora, Luiz, sobre a organização. Então, a gente passou uns exercícios, não sei se todo mundo recebeu o e-mail, que eram uns exercícios a partir de alguns materiais. A gente selecionou alguns materiais, que são 2 textos, né, um texto do Jorge La Rosa, um texto meu com a Ana Preve, professora da UDESC, e um filme, né? Então, a gente disponibilizou isso ali no Drive, e aí tinha uns exercícios a partir desses textos, né? Então, a gente pensou mais ou menos a oficina nesse formato, né? Teria essa apresentação agora no começo, depois a gente falaria, e aí, assim, né, um diálogo, uma conversa sobre o texto das separações, mais ou menos meia hora, depois a gente falaria um pouco sobre o filme e os exercícios que a gente fez do filme, né? O Sol de Marmelo, e depois a gente falaria mais meia hora sobre o último texto, né? Em torno da questão das oficinas e tal. Então, primeiro a gente falaria sobre a escolé, um pouco de onde vem essa ideia, a partir dos exercícios e um pouco trabalhando sobre isso, né? E depois a gente falaria nisso estendido ao filme, e depois um foco um pouco mais preciso sobre a oficina. Mais ou menos meia hora cada um. E o próprio título que nós escolhemos, né, Oficina em Educação
e espacialização da escola é um pouco o ponto de encontro dos nossos orientadores, na UDESC, a professora Ana Preve, e aqui em Barcelona, mas também com outros contatos e outras atividades no Brasil com o professor Jorge Barroso, e que tem cada um discutido de forma mais ou menos separada, né? A Ana trabalha muito fortemente com a ideia de oficina, e o Jorge muito fortemente com a ideia de escola e escolé, e nós, e Danilo e eu, tentamos traçar, então, uma espécie de ponto de encontro, né? Que é justamente a ideia de como uma oficina, dentre as várias possibilidades de se pensar oficina no campo da educação, já que, sobretudo porque esse daqui, né, um evento, são encontros, oficinas pensadas por pessoal majoritariamente do PIBID, que vão atuar em espaços escolares ou relacionados, pelo menos, à docência. Então, nós pensamos a oficina no campo da educação, articulada com a ideia de escola, e, sobretudo, com uma coisa que parece bem, ou especialmente interessante para a geografia, que é a espacialização dessa escolé. A escolé acho que de maneira bem sucinta, e é uma parte do que está atravessado nesse primeiro texto do Jorge, que é Separações, mas também em outros textos dele, que há uma retomada da escolé, e essa retomada está esparsa em outros autores, né, vai aparecer em textos do Rancière, da Hannah Arendt, e vários outros autores que vão retomar um pouco a ideia de escolé como tempo livre. Então, só que o tempo livre, basicamente, não é um tempo onde você pode fazer qualquer coisa, mas é o tempo desprendido da utilidade e da finalidade, especialmente daquela finalidade e dessa finalidade, dessa função, dessa utilidade vinculada ao campo econômico e ao campo da sobrevivência. Então, a escola era originalmente, né, essa invenção grega, um espaço onde você tinha um tempo liberado das coisas relacionadas diretamente à sobrevivência, né? Onde você poderia se ocupar de coisas que, de algum modo, não têm uma finalidade econômica, nem uma finalidade familiar, nem uma finalidade... Bom, basicamente sem uma finalidade fora do próprio exercício. E o que é interessante, acho que um primeiro ponto é pensar em por que nós escolhemos a escolé, e é uma palavra que, no caso, para os latinos, para os romanos, vai ser traduzido como ócio, e que para nós chega como ócio. Para esses dois momentos, ou para essas duas palavras, elas têm um uso positivo. Enquanto para nós, né, tanto a ideia de ócio e de tempo livre estão mais relacionadas a não alguma coisa, né? Então, por exemplo, no grego e no romano, você vai ter a escolé, ou a escolia, que é o tempo que não é livre, e aí tem esse a de negação, né? E a própria ideia de ócio e de negócio, né? A ideia de negócio, etimologicamente, é a junção da negação, neg, ótimo. Então, é o tempo onde você nega o ócio, esse tempo livre, desprendido de utilidade, desprendido de funcionalidade. E o que é bem interessante, que para eles, tanto para o grego quanto para o romano, a palavra escolé, ou tempo livre, é primeira ao negócio, ao tempo útil, ao tempo funcional, ao tempo econômico. Enquanto na nossa sociedade, o tempo livre e o tempo não econômico é sempre essa negação do trabalho, né? Então, numa sociedade em que o trabalho se tornou um ponto central, todo o tempo que não é de trabalho é uma espécie de negação ao tempo produtivo.
Então, o que houve foi um deslocamento, uma valoração, né? A escolé tinha como valor superior ao que não era escolé, enquanto para nós o tempo do trabalho tem mais valor ou é mais importante do que o tempo que não é do trabalho. Mas, enfim, a nossa ideia era fazer essa breve localização da palavra escolé, mas para tentar abrir para vocês, abrir para uma conversa a partir do nosso exercício, né? Então, para esse texto das separações, nós havíamos pedido que cada um pudesse anotar, sublinhar alguns trechos e, especialmente, anotar ao menos 2 palavras ou conceitos que são importantes no texto e que cada um carregaria para o seu trabalho ou para o seu estudo de docência, e outras 2 palavras, pelo menos, ou conceitos importantes que você, ao contrário, não carregaria para o seu campo de trabalho e de docência. Então, não sei se alguém se anima a compartilhar com a gente pelo menos uma dessas palavras que escolheu, que sublinhou, um trecho desse texto, Separações, né, que é um começo de conversa. Assim, só por curiosidade, vocês conseguiram ler os textos? Ele foi acessível? Houve tempo? Eu não sei como está a dinâmica de vocês, visão do tempo e tal, mas só para Danilo e eu termos uma ideia na dinâmica, vocês conseguiram ler os textos e ver o filme? Pode responder pelo chat ali. Aí a gente tem, porque a gente fez esse exercício, né? Eu e o Luiz, né? Até para também exercitar e entrar também na proposta, né? E a gente pode começar pela gente, mas é legal a gente começar, não sei, quem conseguiu fazer ou quem quer dar alguma contribuição para a gente poder conversar sobre o texto, né? E não dúvidas do texto, mas essas palavras que são oriundas desse exercício, que é uma noção também bem importante que está dentro do texto, né? Essa coisa do exercício de fazer alguma coisa. Ô, Luiz, eu acho que a gente começa então, e aí à medida que as pessoas, se alguém conseguiu ler e tal, senão a gente fala um pouco sobre o texto e fala um pouco dessas noções e o que ele enumera, o que a escola, o escola faz, né, naquela enumeração de liberar o tempo e tal, para poder dar seguimento ao texto. Quem não conseguiu ler, leiam, porque o texto que está no livro Esperando Não Se Sabe o Quê, do Jorge, do La Rosa, é bem interessante, assim, bem legal de ler e se aprofundar. As pessoas escreveram que várias delas acabaram recebendo o e-mail no spam. Uhum. E bom, seria talvez mais interessante se pudéssemos compartilhar esse texto ou compartilhar as leituras, mas de qualquer forma, eu acho que nossa ideia vai ser falar a partir desses 3 materiais, e seja antes ou depois de vocês lerem, vai ter algum proveito, né? Então, se vocês, quem sabe, anotem ideias daqui, levem para o texto, quando puderem ler, também vai ser proveitoso. Queres que eu comece falando uma palavra? Pode ser? Uma das palavras eu não vou saber paginar porque a minha edição não é a brasileira,
mas uma das palavras que ele evoca, um conceito que ele evoca, um conceito do Foucault, que acho que a Ana Paula Chaves vai se identificar bastante, é a ideia de heterotopia, e em parceria, ou ali muito atrelado à ideia de heterocronia. É basicamente, são conceitos que destoam um pouco da utopia, que seria um lugar sem lugar, um lugar não realizado, um topos que é geralmente imaginado mentalmente ou é feito descrito numa literatura, em algum outro campo, enquanto a heterotopia é uma das expressões que o próprio Foucault usa, é uma utopia realizada, mas é um topos, um lugar onde o hétero, a diferença, se materializa. E o que é interessante, como o Jorge traz aqui, é se nós pensarmos que ah, durante vários períodos, ou em vários momentos da história da humanidade, como o clássico período medieval, onde a relação com a loucura, né, se nós imaginarmos os burgos, as cidades muradas, e você tinha alguém com lepra, com hanseníase, o leproso e o louco, que era um problema na cidade, eles eram colocados para fora das margens. Você tinha essa possibilidade de externalizá-los, né? Então era colocado fora, era um espaço para fora. As heterotopias, quando Foucault vai enumerá-la, ao contrário, são aquelas que são os espaços outros no interior de uma cidade, de uma sociedade, de um lugar. Então, se nós pensarmos dois exemplos bem fortes, o manicômio ou o museu, são espaços onde a diferença, uma outra realidade, pode estar localizada, realizada no interior de uma sociedade ou de um lugar. Então, o que o asilo ou o manicômio fazem quando são inventados é o contrário da ideia de expulsar o louco ou o doente para fora da cidade, porque você o encerra dentro da cidade, mas ao mesmo tempo permite que exista, que aconteça uma dinâmica diferente no interior da cidade, ou seja, você não precisa se deslocar para fora, você no interior da cidade vivencia, localiza, organiza a diferença. E o outro exemplo clássico do museu, que é não só uma heterotopia, mas também uma heterocronia, que é um lugar onde você pode vivenciar e experimentar vários tempos distintos, localizados no interior de um tempo que a princípio seria anacrônico, né? Então você poder ter contato com elementos medievais, renascentistas, ou mesmo de povos exteriores ao lugar, à civilização onde está organizado o museu, permite justamente experienciar esse outro no interior da cidade e não no exterior dela. Então, a escolé aí vai ser pensada não como uma escolé, ou seja, imaginemos um lugar onde outra dinâmica aconteça, um outro tempo aconteça e que não está fora da cidade. Nós não precisamos nos deslocar de um lugar, sair, ir para o exterior para vivenciar a diferença, mas poder vivenciar esse outro tempo no interior da nossa própria cidade, ou do nosso próprio mundo. E o exemplo claro que está nos Separações é a escola como uma heterotopia, né? A escola como uma heterotopia atencional, ou seja, um lugar onde outra lógica de atenção pode ser vivenciada e sem que você precise se deslocar da própria cidade. Você vive, segundo o La Rosa, no interior da própria cidade ou da própria escola, um outro tempo, uma outra atenção do que aquela que é a padrão. Então, essa ideia para as oficinas parece bem interessante para nós. Né?
Quer falar de outra palavra? Não, falei. Não, as duas que eu separei, que foram escolar e tempo livre, você já compreendeu, né? Então, é um tempo não livre para, né? Não livre para alguma coisa, porque geralmente a gente... E essa associação escolar, né, que é isso que você falou agora, um tipo de heterotopia, enfim, a gente associa muito, né, porque como palavra ela tem com escola, né, do qual ela vai derivando dela, e aí a gente associa a imagem da escola que a gente tem, né, como instituição e tal. E justamente o que a gente vai tentar propor e arrastar é que essa escolé, esse fazer de tempo livre, que pode se dar dentro da escola, né? Então, ele não é a escola em si, mas ele pode se dar pequenos espaços dentro da escola. E no caso da pesquisa em que a gente vem realizando, eu, Luiz, enfim, outros colegas e tal, do grupo, fazendo espaço em instituições como, né, hospitais de custódia, enfim, manicômio judiciário, e para justamente, né, carregando essa noção de escolé, de oficina e tal, criar esses espaços em que esse tempo não produtivo, esse fazer sem essa finalidade externa, ele possa acontecer, né? Então, pensando a oficina como algo de encontro e algo que acontece ali, pensando a oficina e a escola nesse sentido, né? E com isso, embora a nossa experiência com a oficina tenha sido mais voltada justamente nesse lugar que o Danilo falou, que em Floripa é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, enfim, que é uma instituição que mescla elementos prisionais e elementos hospitalares, que encerra pessoas que cometeram algum crime e têm algum transtorno mental. E nesse espaço nós trabalhamos com oficinas na qual se libera a dinâmica, o tempo, a rotina, as normas, né? Ou seja, todo um modo de operar padrão ou normal daquele lugar, daquela instituição, e dentro daquela instituição nós abrimos uma espécie de brecha para que um outro tempo aconteça. E embora a nossa experiência com oficina carregue a ideia de escolé para fora da escola, todo o texto que nós referenciamos do Jorge, mas o livro inteiro, trabalha com a ideia de que a escolé pode acontecer dentro de outras instituições, inclusive ou sobretudo na escola. E embora a escola hoje em dia tenha um apelo ou tenha uma espécie de captura, né, em que a escola é utilizada para demandas privadas, seja uma escola que vai atendendo cada vez mais a demanda dos pais, né, privada no sentido de atender os interesses dos pais. Então, os pais querem que o filho, a filha aprendam alguma habilidade X, Y, Z, um conteúdo tal ou tal, que tenham aula disso e não daquilo, que façam tais atividades e não tais. E apesar e também outro caráter do interesse privado, a gente pode pensar no sentido do mercado mesmo. Então, a ideia de que a escola tem que atender a função de preparar o aluno para o campo de trabalho, preparar a aluna para estar inserida no mercado, para ser competitivo, para ter habilidades socioemocionais e tudo mais, né? Essas duas forças, vamos chamar assim, de interesse privado, seja o privado familiar quanto o privado econômico, eles têm invadido a escola, têm ganhado apelo na escola, embora em níveis diferentes, né? As escolas privadas, em geral, eles têm mais apelo, na escola pública menos, mas de modo geral nós já vemos vários projetos estatais e em parceria com o Instituto Lehman, Instituto Ayrton Senna, em que as escolas vão adquirindo material didático, vão criando turmas de experiência, ensino médio inovador, ensino médio integral, em tempo integral. Existe uma série de propostas, iniciativas, em que fica claro esse interesse privado, nesse sentido estrito da palavra privado, entrando mesmo na escola pública. Ao mesmo tempo, ainda que
queremos dizer, mesmo que a escola tenha esse apelo, tenha essa entrada dessas forças privadas, ela ainda permite que a escolha aconteça, que é esse tempo que não corresponde a interesses privados. E um exemplo que nos parece bem forte seria o audiovisual dentro de uma escola. Uma criança que, seja no YouTube, seja num cinema, seja no Netflix, seja, vamos lá, numa TV, nesses espaços onde ela tem acesso a filme, há majoritariamente uma série de filmes que poderíamos chamar blockbusters, que são esses filmes que têm um apelo de entretenimento. São filmes cuja função é entreter quem assiste. Ao mesmo tempo, a escola é um dos poucos lugares onde podemos ver um professor ou uma professora levar para os alunos um filme que talvez em nenhum outro lugar eles tivessem acesso, né? A escola ainda permite, e aí a nossa relação com a escola é com a possibilidade de elaborar um tempo ou outro, onde as alunas e os alunos podem ter um contato, uma experiência com um filme que eles provavelmente não teriam se esse filme fosse proposto pela família, fosse oferecido pela TV ou por um cinema na cidade, né? Então, a professora tem essa possibilidade de criar essa brecha, esse outro tempo, essa heterotopia dentro da escola, ainda que a escola tenha essa mais ou menos essa função disciplinar e do campo do trabalho. Isso, e poder olhar isso como material de estudo, né? Então, pensando que quando a gente leva para a sala alguns materiais, eles têm uma função ali, né? E que não é a mesma função que passa na TV, e aí podem estabelecer alguma discussão, que é uma discussão que é só na escola, quer dizer, não só na escola, mas principalmente na escola esse espaço é estabelecido, né? E aí, enfim, eu posso seguir naquilo que ele separa, que a escola libera lá, porque tem essa noção de separação, né? Então, uma coisa que a gente conversou e tal, eu e o Luiz aqui, que essa coisa da separação não é uma separação de fora, mas é uma separação de dentro e por isso brecha, né? Então, é uma separação dentro, né? Então, só para não... Então, no texto, ele vai falar que a escola, né? Então, atrelada a essa escola, né? Oriunda dessa escola, libera um tempo, que é um tempo muito específico, que é um tempo que não é o tempo do trabalho, que não é o tempo do lazer, enfim, né? Que depois ela libera também um espaço, que é um espaço separado, e daí vem a coisa da espacialização do tempo livre, que ela espacializa esse tempo, né? Então, é isso. Que ela torna esse lugar né? Transforma esse lugar, essa heterotopia, como ele chama, né? Depois ele também a escola traz esses materiais de estudo, que é isso que o Luiz estava falando ali, sobre o filme, e procedimentos e maneiras de fazer, que são os exercícios, são as formas como a gente pode trabalhar e olhar para esse filme, por exemplo, que o Luiz deu como exemplo, né? E essas dimensões que o Danilo traz da escolé remetem também a uma ideia que parece bem importante, ou que são três elementos, dois deles vão aparecer no filme que nós sugerimos como material, que propusemos como material, que é a repetição e a ideia de falha, de fracasso, de erro, né? Mais um terceiro, bom, pensando e aí é mais um tempo escolar, não tão necessariamente ligado à escola, mas a partir da escola, a escola se permite como um espaço de repetição e erro, né? Imaginemos num
no espaço de trabalho, se alguém erra na produção do que é o seu encargo, ele corre o risco de receber uma sanção ou mesmo ser demitido. E mesmo quando não é no campo da produção, né? Vamos, um exemplo meio extremo, se a pessoa trabalha na bolsa ou no campo de especulação financeira, um erro pode gerar muita perda de dinheiro e demissão e vários problemas. Em compensação, no espaço escolar, o erro, ainda que possa se possa vincular com elementos de correção, ele ainda é um dos poucos espaços onde você pode errar e você tem tempo de tentar de novo. E aí entra a coisa da repetição, que está muito ligada à arte, de algum modo, e que a ideia de, se nós pensarmos artistas, pintoras famosos e escultores, vamos ver que, às vezes, uma mesma imagem, ela é repetida várias e várias vezes. Você vai tentando várias e várias vezes produzir a mesma pintura, a mesma estátua, uma mesma peça, enfim. E a escola permite também essa ideia de repetição, de que você exercício, você apaga e tenta de novo, e não é exatamente um problema o erro na escola. Então, a ideia da escola é como esse espaço que permite erro e repetição, nos pareceu bem interessante, porque reverbera muito na maneira como nós trabalhamos a oficina. E acho que, como o terceiro elemento, além da repetição e do erro, que a gente vai, esses dois aprofundamos mais com o filme, é a ideia de lentidão, né? Uma coisa que a escola permite enquanto espaço de estudo, e que a escola é como tempo, espaço de estudo, é o tempo da lentidão. Então, quando nós fizemos oficinas no HCTP de Floripa, trabalhamos com produção de vídeo, assistíamos filmes, falávamos sobre a parte técnica, depois tentávamos fazer pequenas filmagens, stop motion, várias atividades, e que em alguns deles não havia um resultado final, né? Era o puro exercício. Mas o mais importante é que nós tínhamos um tempo para produzir um vídeo, para se demorar nesse exercício, que era quase incontável. Se nós tivéssemos que executar um documentário naquele espaço, o tempo estaria muito regrado e teria que ser muito produtivo, né? Então, em tantas horas para filmagem, tantas horas para edição, tantas horas para exposição do vídeo ao final. Agora, enquanto escolé, enquanto esse espaço de tempo e suspenso, você pode se demorar muito em uma mesma coisa. Então, às vezes, nós passávamos vários tempos em torno de um tema, vários encontros em torno de um filme, em torno de uma música, em torno de um exercício. E aí seriam, né, elementos fundamentais para pensar a escola, a repetição, o erro e a lentidão. Não sei se vocês conseguiram ver o filme, ou alguém que conseguiu ver o filme, aquele Sol de Marmelo, que é um filme um pouco lento, enfim, que trabalha esses três aspectos, né, enfim, que o Luiz falou. Queria comentar um pouquinho sobre não só o filme, mas o texto, se alguém lê o texto, assim, seria legal para a gente trocar uma ideia, senão a gente vai ficar falando aqui, e aí a gente vai tocando, né. Oi, Danilo e Luiz Guilherme. Bom dia, pessoal. Eu dei uma olhada no filme, né, mais assim, por cima mesmo, e olhei o outro também anterior, né, que vocês colocaram lá, da insistência da colher de pau, né, de colocar ela em cima, assim, vamos dizer, né, na posição que ela se sustentasse, né, mas não teria isso. Enfim, falando sobre o texto de La Roça, né, da educação ali, da escola, que vocês estavam colocando, como eu coloquei ali, eu achei, assim, me ligou muito mesmo ao mito da caverna, né, de Platão, porque é essa coisa da escola, de a gente estar nesse espaço
e pensar como espaço livre, né, bem entre aspas, porque desde que se pensa essa educação formadora, se pensa de alguma forma no trabalho, e a gente, ao mesmo tempo, se torna realmente refém desse conhecimento, né? Sempre se pretende para esse conhecimento de um futuro, a pessoa não está na escola só por uma questão do aprendizado, eu vou lá para aprender a saber como antigamente era assim, né? Vou ler e escrever. Não é isso, né? Existe sempre uma questão atrás disso, do que eu vou me formar como cidadão. Então, eu vejo dessa forma. Com relação ao filme, como eu já falei para o pessoal, eu sou artista visual, né? Ali da UDESC também, e agora estou na última fase de pedagogia da UDESC. E a gente, sim, vamos dizer, lembrando bem sobre esse filme, lembra as pinturas de Monet, que ele faz essa pintura e essa diferença das estações, né? Porque o tempo e o espaço não estão no mesmo lugar, fala do tempo e do espaço, e também daquilo que é visível, né? Do que tu estás vendo, ela não vai ser a mesma imagem todos os dias, porque o que reflete a luz, né? O sol que brilha, que faz vamos dizer, essa modificação da cor, e inclusive da posição que se tornam as folhas e tudo mais, né? A cada estação, a cada luz que se reflete, né? Na imagem, né? Que tu estás querendo fazer, ela se modifica. E um outro artista que também fala bastante sobre isso, e outro artista que também traz muito isso é Cézanne, né? Que é no texto A Dúvida de Cézanne, onde ele pinta várias vezes a maçã, que ele fica... isso eu estou comentando assim, porque o Danilo falou sobre essa insistência, né? De a gente fazer essa repetição, né? E o Luiz Guilherme estava falando ali de a gente voltar sempre a mesma coisa. E essa repetição, ela vem justamente de querer trazer da imagem da natureza para a pintura o que se não consegue, né? Porque isso é a sensação daquilo que está lá, né? Como eu lembro a minha professora falando, quando Cézanne fazia isso também com a montanha, né? Ele queria pintar aquilo que estava na montanha, mas não consegue trazer. Por mais que um artista ele se debruce sobre isso, essa imagem se modifica todos os dias. Então, é por isso que ali o artista, quando uma personagem pergunta para ele se ele vai continuar o quadro e ele diz que não, é porque nesse quadro não estão mais refletidas as luzes que ele estava fazendo no momento que ele iniciou. E é isso que ele continua a buscar, né? Então, sobre o que vocês estavam falando, dessa modificação, e também dessa liberdade, né? De querer fazer, ela não está sempre no mesmo lugar, existe um movimento, né? Existe uma transição todos os dias com essa questão. Então, era só essa minha fala aí para vocês. O que eu realmente entendi do texto e entendi do vídeo, né? Muito obrigada. Bom, se a gente faz pelo menos, não sei se um pulo total, mas pelo menos uma transição entre o texto e o filme, eu particularmente gosto bastante desse filme, já ouvi mais de uma vez, porque ele mostra algumas cenas bem bonitas e que permitem algumas reflexões ou algumas conversas interessantes a partir do filme. E isso, a Berenice falou do Monet e do Cézanne, é bem interessante mesmo. Cézanne, inclusive, particularmente, é um pintor que eu gosto bastante. E a tentativa dele, que é mais do que representar o real nessa espécie de representação real, realista,
Ele vai tentar trazer outros elementos do real, que é a dinâmica, o movimento, a espacialidade, né? As três caveiras dele também tem uma pintura das três caveiras, mas tem um de uma caveira só, em que ele, assim como a maçã e como a montanha, ele tenta aprender essa movimentação e essa dinâmica. De qualquer forma, que parece ali que é mais do que um sucesso, ou do que ele conseguir produzir na pintura uma representação do real, é o exercício, o empenho, buscar uma estratégia para conseguir aprender do real alguma expressão que é mais do que simplesmente a representação fotográfica que para o Monet e para o Cézanne já começam a aparecer. Então, mais do que alguém que está preocupado de uma pintura, vamos chamar assim, realista, é de conseguir produzir expressões, sensações a partir da pintura. Mas que, ao mesmo tempo, vão estar ligadas a uma série de conversas numa espécie de falha, ou que acontece nesse filme. O próprio Foucault tem alguns trechos, tem alguns textos sobre o Manet, no caso, que ele também vai colocar a discussão em torno dessa expressão, desse exercício dos pintores da época, e que no filme, o Sol do Marmelo, de algum modo também coloca esse tema, que é o exercício de expressar, de tornar visível, de capturar do real algum elemento. E, embora no Sol de Marmelo a pintura, eu não sei se em contrapartida, mas é mais evidente essa espécie de fracasso do pintor, né? O filme passa com ele já no começo do filme, passando muito tempo olhando para o marmelo, pensando como o sol batia na fruta, na árvore, preparando uma tela, né? Ele e a esposa vão preparando a tela para ele pintar, depois ele leva para fora, ele mede, pendura um fio com um peso para poder medir, localizar os elementos do pé de marmelo. Ele vai passando várias horas pintando, inclusive, o muro de fundo do espaço. Ele vai pintando a própria fruta. Ele faz mais, né, uma cruz ali nas frutas. Depois vai tanto nas folhas quanto no fruto. Com a chuva, com a mudança do clima, ele vai cobrir com uma tenda. Depois ele coloca, tira, tenta de novo. Chegam as filhas, chega o irmão. O filme todo há uma série de tentativas, uma longa sequência de tentativas para conseguir capturar esse marmelo. E uma das primeiras coisas que a gente pega é esse exercício. Mais do que se dá certo ou se não dá certo, esse exercício contínuo dele, do pintor, tentando aprender do real essa pintura. Eu gosto muito do filme, as marcações de tempo, né? Então, da passagem do tempo. Ao longo do filme vai mostrando os dias, né? Essa marcação bem clara, né? Então, os dias, as estações. Então, eu acho que passa um ano, ou uma ou duas estações, passa um tempo, né? Então, mas tem várias marcações de tempo, e esse tempo que é só dentro da casa, né? Porque o filme se passa a maior parte do tempo do filme e tal, ou quase todo, dentro do quintal ou dentro de uma casa em obras, né? Então, não dá para saber muito bem que obra é aquela, que dura um tempão, dura o filme inteiro e tal. E aí você vai vendo a obra dando continuidade, e, né, a obra na casa, mas também a obra como pintura, e você vê a luz mudar e o tempo mudar e tal, e ele mudar de roupa, e vai chegando pessoas, e essas pessoas vão falando também sobre o tempo que não é mais e tal. E uma coisa interessante que é bem sutil no filme
e que são notícias, né, notícias reais que estão no rádio e tal, que você ouve no rádio, e que o mundo lá fora tá, enfim, tá acontecendo, tá mudando, tem crises e tal, mas ele continua pintando, né, e as pessoas vão para lá. Essa ideia de que aquele espaço da pintura, aquele espaço daquela casa é um espaço liberado de fora, né, então, assim, apesar do que está acontecendo lá fora, ele está ali pintando e está se interessando pelo marmelo, enfim, né, tentar capturar aquele momento em que o sol bate, que ele olhou e que o sol bate de uma forma na árvore, é um momento específico do dia e tem que estar aquele dia, aquele sol, sabe? Então, isso para mim, é bem interessante nesse filme, assim. E aquilo que o Luiz falou, que ele se prepara, né, no filme, ele se prepara para pintar, eu contei da quase 16 minutos iniciais do filme, sem diálogo, e só ele preparando a tela, preparando, né, a estrutura inteira para pintar. Então, é um filme que trabalha muito bem essa lentidão, né, esse tempo, esse outro tempo, né? E essa separação também, né? Bom dia. Bom Estão me dia. ouvindo? Ah, tá, perfeito. Bem, achei tudo muito interessante, estou achando. Me lembrou também um artista, né, que usa essa questão do tempo também, da sequência. Ele é artista brasileiro que é o João Gilberto, mas na canção, né, ele sempre busca essa sequência de forma até obsessiva, né, mesmo tudo acontecendo aí fora. Mas, enfim, eu fui pensando aqui, né, até onde acompanhando, me veio uma reflexão, né, que a nossa sociedade, né, é inserida numa ideologia dominante, compõe esse sistema vigente, que a máxima é tempo, dinheiro, a escola, né, estruturada e nesse contexto organizada de certa forma para esse fim. Mas mesmo assim a gente percebe, conversando aqui, que ele acaba criando um espaço de resistência para ver esse tempo que não é esse que está aí. E também desses erros que não é muitas vezes aceitável ali fora, né? E entre outras coisas, né? Que não é perdoável ali fora, né? Que às vezes pode ser cruel. Talvez por isso ele é um ponto também de certo ataques à escola, à educação. Por isso ela também recebe ataques por saber que esse tempo, mesmo sendo organizado para tal fim que a gente conhece, ele escapa, ele existe a esse tempo que está aí, é isso. Bom, obrigado às pessoas que falaram e escreveram aqui. Ficamos, eu posso dizer, bem contentes que a nossa fala se torna uma conversa, né? Porque há coisas que, não sei, para mim e para Danilo aprendermos e pensarmos. E esse filme, que me parece interessante, que é justamente uma das coisas perdão, a Maria Eduarda comenta, de como, se eu bem entendi, de como do filme, ao lado da casa, no quintal, ele produz uma espécie de suspensão de uma certa utilidade, de um certo ritmo, né? Um ritmo que ao redor dele vai acontecendo, né? Chega o amigo, chega as pessoas que trabalham na casa, que está em reforma, chega a esposa, chegam as filhas, então tem uma série de pessoas e situações que vão acontecendo ao redor, mas que ele funciona um pouco à parte, ele segue esse exercício à parte. E claramente, como outras pessoas sugeriram, como a Bruna sugeriu, não só do cinema, mas o cinema produzido por
por povos indígenas ou por uma vivência indígena, produz essa experiência de uma outra lógica, de um outro ritmo, mas eles funcionariam como heterotopia, como acontece nesse filme, na medida em que eles são inseridos no interior do nosso espaço cotidiano. Então, em muitos momentos, a nossa sociedade ainda colocou, ou precisa colocar, ou colocou, não sei, aí seria um tema bem interessante discutir, como o modo de vida indígena é colocado à parte dos espaços urbanos, sobretudo. Né? Quando essas figuras de fora entram, elas entram como estrangeiros, como marginais, como não considerados. E talvez a escola ainda seja um dos poucos espaços onde esses temas indígenas, das questões negras, as questões de gênero, podem ser colocados ali dentro, para além dessa marginalidade que eles ocupam, e esses temas podem, não é que são, mas podem ser colocados numa experiência heterotópica, né, e não exterior ou utópica. E aí, o que no filme acontece, que me parece interessante, que a partir do que o Danilo fala, né, esses 15 minutos iniciais, onde ele passa lentamente montando, e toda a história do filme ao redor da pintura poderia ser facilmente resumida em 5 minutos. Em 5 minutos você consegue, ou em algumas linhas, você consegue explicar tudo o que aconteceu. Ele montou uma base para pintar, ele colocou isso ao lado do marmelo, ele tenta pintar durante tanto tempo e ao final não dá certo. Ponto. Em uma frase, basicamente, a gente poderia explicar tudo. Mas o filme prolonga esse acontecimento por 2 minutos, como uma forma de experimentar e de expor esse acontecimento, esse exercício de leitura, esse exercício de pintura, esse exercício de observação, esse exercício de atenção, esse exercício de marcar, localizar, tentar transpor. E o exemplo desse pintor funcionaria com o exemplo do Cézanne, ou do Manet, do Monet, enfim, ou do Van Gogh, né? O Van Gogh tem, sei lá, 15 tentativas de flor, 15 tentativas de sapato, 15 tentativas de vários filmes, até que ele produza um filme, uma pintura interessante. Então, o que o filme nos pareceu interessante, ou curioso, é a lentidão com que ele expõe isso, fazendo com que, de algum modo, nós mesmos tenhamos que lentamente ir acompanhando o processo, como que nos faz adentrar esse tempo da pintura, um tempo lento, de tentar, de marcar, de olhar, de medir, de desenhar primeiro, escolher uma cor, não é essa, outra cor, corrige, acerta, a planta. Em todo o filme, a árvore vai crescendo, os frutos vão ficando mais pesados e vão caindo, ele vai reconfigurando o local da marcação. Então, tem todo um exercício de repetir a pintura, de se demorar nela, que poderia ser comprimido muito rapidamente, né, no processo de preparação, tentativa e fracasso, ou erro. Mas que o filme dilata isso numa experiência que, para nós, se assemelha muito à experiência da escola, que é o lugar onde você pode se lentificar em coisas que, fora dali, sofreriam uma demanda de aceleração. A gente vive isso muito rápido. Se fôssemos olhar, por exemplo, no YouTube, o tempo de retenção, de visualização dos vídeos tem tendido a ser cada vez mais curtos. O vídeo no YouTube que tem mais de 10 minutos, geralmente tem pouca visualização, enquanto os vídeos de 5 têm um apelo muito forte. Então, esse vídeo não só é lento, ou é largo na duração, longo na duração, como ele propõe uma experiência que é anacrônica, ou não é sincrônica com a dinâmica da sociedade. E é justamente aí que ele produz isso que nós chamamos, ou nós trouxemos a partir da ideia de escola, e que está muito ligada à maneira como nós tentamos pensar e proceder nas oficinas.
Danilo, queres comentar sobre, a Berenice falou dessa tensão entre a natureza se modificando e a lentidão do filme, não sei se queres comentar com essa tensão que está presente, modificação e permanência. Quer falar um pouquinho sobre isso, Berenice? Porque você só comentou, seria legal falar um pouquinho sobre essa percepção do filme. Eu comentei ali, Danilo, porque enquanto o Luiz Guilherme estava falando, né, sobre essa tentativa da pincelada, né, que o artista vai lá e os frutos vão caindo, e eu fiquei pensando muito nisso, né, que quando eu coloquei ali também sobre essa montanha de Santa Vitória, essas situações que iam acontecendo, né, porque, é claro, como eles se debruçavam por muito mais tempo na obra, né, não havia essa agilidade toda, existia realmente assim uma entrega, né, em tudo que faziam, muito grande, né, e se envolviam até com o próprio espaço, né, com a natureza, como o Luiz Guilherme falou, da situação de, enquanto as pessoas chegavam ali no filme, né, ele se mantinha naquele foco dele, porque ele não queria perder ou desviar o olhar do que ele estava fazendo. Então eu fiquei pensando muito nessa situação, se eles demandavam também aquele tempo, né, quando faziam todas essas obras, e por que hoje existe essa agilidade, essa velocidade do artista em querer produzir, né? É justamente porque existe fiquei pensando muito sobre isso enquanto vocês falavam, assim, que existe muito também essa situação da velocidade em como a paisagem está mudando, né? Então, a paisagem está se modificando numa velocidade muito grande. Então, essa situação de que hoje o artista também tem essa velocidade no que produz, para poder capturar enquanto não se vai, né? Então, enquanto se faz isso, esse tempo e espaço, essa movimentação, a natureza também está se modificando muito rapidamente, né? Então, eu pensei, foi nessa questão que o Luiz Guilherme estava falando, né? Dele ter aquele tempo de pegar a cor, né? De pincelar e depois no outro dia isso ter se modificado, né? Uma folha não está na mesma posição de um dia para o outro, né? Continua e depois ela se modifica, a incidência da luz que vem já transforma a cor que o artista colocou na tela. Então, tudo isso é uma modificação muito grande, né? Mas também me fez pensar muito na questão contemporânea mesmo, né? Voltando assim para o nosso momento que a gente está, essa agilidade, essa coisa muito na velocidade mesmo do que a gente vive produzindo qualquer tipo de arte, justamente parece que é uma condição que está nos dando assim para que a gente seja rápido para capturar, porque está indo embora, sabe? A coisa está se modificando muito. Então, foi esse pensamento que eu tive com relação, tanto com o filme, com relação ao texto também, que eu achei bem interessante. Assim. Obrigada. Se o Orlando quiser comentar também. Oi, Guilherme, obrigado. Queria sim, eu concordo plenamente com o que a professora Berenice apontou agora, que é bem oportuno realmente, mas talvez refletir um pouco que não é, quando a gente vamos pegar para o outro lado, né, o cinemão, e assim, Hollywood, Bollywood, mesmo a produção brasileira de cinema, das imagens como um todo, ou mesmo as pequenas produtoras hoje, né, elas, na verdade, acompanham, eu não sei se ao mesmo tempo, são elas que produzem essa rapidez com que a gente tem observado, ou se a própria sociedade capitalista, no formato dessa cultura que tem a pretensão de ser hegemônica, né, se é essa cultura que tem a pretensão de ser hegemônica que tem essa velocidade, tanto é que a gente vê isso até nas aulas, né, nas estruturas, hoje tem que ser tudo rápido, é tudo online, é tudo, né, você tem que responder a mensagem pelo celular rapidamente, o aluno não pode esperar 2 dias ou um dia, e o professor também não pode esperar, às vezes, né, 1 dia, 2 dias para a resposta, é tudo muito rápido, assim, né. Vejam, eu estou tentando fazer uma comparação, porque
realmente o filme, ele retrata um pouco esses silêncios necessários para a compreensão, não é só tempo, é silêncio também, né? Então, porque a sociedade é cheia de burburinho, então não é só a imagem que é acelerada, o som também, né? Quando a gente vê um filme tipo Vingadores, né? Você vê que ele está o tempo todo cheio de imagens extremamente aceleradas e de sons extremamente... O tempo todo tem alguém falando, nunca tem silêncio, né? Recentemente eu vi 2049, se não me engano, acho que esse é o nome do filme, que é um filme, uma continuação da obra de um filme lá de 1984, que é o Blade Runner, né, e teve uma continuação recente, né, e aí nesse filme, é um filme de 2h30, 2h20, etc., muita gente sai do cinema assim, que filme lento, que filme devagar, tal, que filme cheio de silêncios, tal, porque o filme é pontuado exatamente por isso, por um tempo que se dedica, o que a Berenice chamou a atenção muito legal, assim, se dedica a mostrar a paisagem, se dedica a tentar... veja, eu estou falando também de cinemão, né? Então também é um filme de cinema, mas o que as pessoas preferem, né? Elas têm preferido exatamente esse fast food, né, de imagem, que é bem fast food de imagem, é rápido, né? É comida rápida, é cinema rápido, etc. Tem bastante discussões sobre isso, como os professores têm pontuado já há algum tempo, né? Não é de agora, vem lá desde a década de 40, 50, já se fala isso, né? Sobre essa produção da mass media, né, da mídia de massa que a gente tem consumido, mas isso tem essa geração de agora, talvez essas gerações mais recentes, e muitos desses jovens que estão aqui participando da oficina, não tem essa compreensão desse tempo, talvez quem já está na faixa dos 40, como eu, tem essa compreensão, e vocês, né, que têm estudado bastante isso também, porque os filmes... até a década de 80, 90, na sua grande maioria, tinham esses tempos, né, para refletir, para entender, para pensar. E os livros também, né, quantas pessoas hoje leem um livro que tenha, porque os livros também são feitos em silêncio, né, tem que não tem aquela ação constante, às vezes, no livro, tem silêncios maiores, explicitações com mais detalhes, tal, explicando a paisagem, descrevendo ela, descrevendo os sujeitos, etc., com muito mais detalhamento, e aí as pessoas às vezes não gostei desse livro, ele é muito lento, né, eu já ouvi isso também de alunos, assim, livros que eu estou me referindo romances, né, tal, e isso acontece também na academia no que diz respeito aos artigos, né, ninguém quer ler mais um livro técnico, quer ler um artigo porque ele é rápido, porque ele é direto, porque ele comprime, né, tempo, espaço, e é um pouco isso que a gente tem percebido, assim, pelo menos essa é uma percepção que eu tenho, também a partir de algumas leituras, obviamente, mas para mim é muito claro e é muito legal, que eu posto os vídeos lá no Moodle para os alunos assistirem, e aí eles falam, professor, são documentários, né, normalmente, esse documentário é muito lento, Corporation, por exemplo, que é um documentário lá dos anos 2000, né, mas que tem uma referência fantástica sobre as mudanças ambientais do antropoceno, e é um vídeo que eu estou comentando agora, porque hoje à tarde eu vou apresentá-lo numa sala de aula, numa sala aqui no Moodle, né, uns fragmentos desse filme, e o pessoal acha extremamente lento. Então, é só porque realmente concordo plenamente com a Berenice, e aí essa reflexão que ela fez, que eu acho bem interessante, das mudanças rápidas na paisagem, né, que são fruto desse tempo também. Então, acho que não é a mudança na paisagem em si, ela também é um efeito, né, mas o que causa esse efeito é outra coisa, né, a gente tem outros elementos causadores desse efeito. É isso. Estava esperando a autorização. Então, o professor e a Berenice estavam falando sobre essa questão da aceleração do tempo, e é complicado quando a gente é tirado do nosso tempo, porque a gente está tão acostumado com esse tempo tão corrido. Por exemplo, aqui as pessoas têm, acho que o Danilo Liz não sabe, eu estou na Finlândia, então o tempo aqui é muito diferente do tempo no Brasil, e é muito complicado entrar nesse ritmo.
sair do ritmo do Brasil, é muito mais acelerado, a gente está sempre fazendo coisas, o dia tem que render, e aqui, mesmo tendo pouco tempo de luz, agora, por exemplo, aqui são 4 horas da tarde, já está à noite. Mesmo assim, as pessoas fazem tudo com muita calma, tudo com muita paciência, caminham muito, fazem muita atividade ao ar livre. Eu acabei aprendendo a fazer isso um pouquinho. E aí veio o que a Berenice falou da mudança, que a gente vê o tempo mudando, o clima mudando, a paisagem mudando. Quando eu cheguei aqui, estava tudo amarelo por causa do início do outono, então tinha as folhas estavam todas amarelas, aquelas folhas lindas. Até semana passada ainda tinha. Agora as árvores estão todas secas, não tem folha mais. As únicas árvores que têm vegetação são as árvores já de inverno, que é aquelas que parecem aqueles pinheiros gigantes. Então, para a gente se adaptar a esse tempo mais pausado, mais diferente do que a gente é habituado, também é difícil. A gente está tão acostumado com essa aceleração que quando, por exemplo, quando a gente começa a discutir aqui, que eu estava sentindo que estava lento. Quando a gente começou E aí agora eu já consegui me tranquilizar, mas é porque eu já vim esperando, vou ter que anotar, tenho que escrever, tenho que fazer coisas. E aí eu cheguei a falar assim, poxa, tá muito devagar. E aí eu consegui me acalmar e entrar nesse ritmo. Então a gente também, para se acostumar com esse ritmo diferente, mesmo quando ele é colocado no nosso cotidiano, leva-se um tempo. A gente também está preso a esse tempo para se acalmar, para entrar nesse ritmo. E não é uma coisa tão simples. Se, por exemplo, não fosse algo em grupo, se a gente não estivéssemos todos aqui reunidos, provavelmente eu já teria tentando fazer coisas muito mais rápido. E acaba que, não sei se eu consegui explicar o que eu queria dizer, mas é isso, desacelerar, entrar no outro ritmo, já do que a gente vem fazendo, desacelerar esse tempo é um pouco complicado. Eu não consegui assistir o filme, eu não tinha visto, mas vocês falando sobre o filme, eu consegui entender do que ele está se tratando, e aí veio para mim um pouco dessa reflexão de como desacelerar se a nossa vida cobra tanto. O professor falou sobre a questão das leituras na universidade. Eu estou fazendo a 8ª fase, estágio 3, eu estudo História. Então, eu estou fazendo estágio 3. Eu estou com mais 4 disciplinas além do estágio. Então, eu não consigo ler um livro. Eu vou pegar artigo. E se tiver alguém falando sobre esse artigo, eu vou consultar alguém falando sobre esse artigo. Porque é muita coisa, e às vezes a gente não consegue desacelerar para poder se aprofundar e sentir de fato o que aquilo está nos trazendo. O Bruno gostaria de comentar também. Ah, tá. Não, é que como o professor Orlando disse ali, a professora Berenice também, né, sobre esse tempo acelerado, né, na paisagem e também no som, como o som é coisa que está presente no meu dia a dia. Esses dias eu estava lendo, né, um jornalista escrevendo que a gente vive um período de música gastronômica. E eu achei curioso isso, música gastronômica, que é justamente essa questão da aceleração, que a gente está consumindo, a música já não faz mais parte de um tempo em que você possa ouvi-la, né, de outra forma, a não ser esse de acelerado. Você paga para consumir uma música rapidamente, acabou o show, você vai embora, aquela banda ou aquela música, uma semana depois já não existem mais, já vem outro tomando esse espaço, é o tempo todo essa aceleração na área da música, né, também, né. E, além disso, eu percebo que no nosso país, né, um país desigual também, como que a questão do tempo, apesar de ser acelerado, há espaço que esse tempo está excluso, né, de aceleração, né. Há áreas em que parece que pessoas vivem em século XX, XIX ainda, né. Como que é louco ver que até no tempo há desigualdade, né, em nossa sociedade, né. Mas era isso, eu só estou pensando aí junto com vocês, não tenho colocando também.
Puxa, eu gostei bastante da conversa, acho que o Danilo também, e me fez organizar um esqueminha, organizar um esquema justamente entre a Ascolia e a Escolé, vamos dizer assim, os lugares do tempo livre e os lugares do tempo produtivo. Muito movido por isso que vocês falaram da velocidade, né? Então, primeiro, que de fato o real, a, a natureza, o mundo, ele tem um nível de modificação intrínseco aí, né? Então, desde do que é visivelmente, mesmo no nível do que é visível, as coisas transformam, seja as árvores que vão mudando a cor das folhas, vão caindo as folhas e tudo mais, até um nível material mesmo, subatômico. A gente sabe que as moléculas e tudo mais trocam elétrons, trocam elementos, ou mesmo no nível mental, psicológico, da alma, há transformações, né? Do sujeito não é mais o mesmo. Se quisermos evocar a frase clássica do Heráclito, né? Que um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo rio e porque não é o mesmo humano. Mas, por outro lado, isso me remeteu, não sei se vocês conhecem o músico Philip Glass, que trabalha uma das alcunhas que lhe dão, ou dos estilos que são colocados no estilo dele, que é o minimalismo. Quando eu o conheci, eu fui o estudar, assim, uma das coisas que as pessoas comentavam muito é que é uma música tediosa. Não sei se vocês já ouviram a obra do Philip Glass, mas ele pega um conjunto de notas e as faz repetir e fazer pequenas variações, e ele repete isso muitas e muitas vezes. Recomendo. Philip Glass. E várias pessoas comentavam de que era tedioso. E aí eu me lembro de um comentário que alguém disse, sim, ele é tedioso assim como a natureza é tediosa. E ele tem, inclusive, um álbum que se chama Rios da Amazônia, em que ele faz cada faixa, cada música é o nome de um dos rios que se encontram ao Rio Amazonas. Águas da Amazônia, eu acho que é o nome do álbum, se eu não estou equivocado. Em que ele tenta produzir sonoramente o efeito de um rio. Cada rio tem a sua caudalosidade, quão caudaloso ou não ele é, né, se ele, a largura e tudo mais. Ele tenta colocar um pouco da própria natureza da água, do rio, na música. Mas em outras músicas a mesma coisa acontece. Essa imagem que, se você senta numa pedra e fica olhando um rio, uma pequena cachoeira, há uma repetição, há pequenas variações, mas é repetitivo e é tedioso. Então, em vários momentos da natureza, não sei, seja um pintor vendo o movimento de uma árvore, seja um músico tentando reproduzir o rio, há uma modificação, há uma tentativa de capturar a transformação num estado, mas, ao mesmo tempo, há uma lentidão incluída aí. Se você ouve uma música do Philip Glass, ela tem uma lentidão para você imergir nela, para você, seja um filme, uma pintura do Degas, uma estátua, enfim, uma pintura de qualquer pessoa que nós citamos aqui, ou mesmo filmes, você precisa de uma lentidão, mesmo para acompanhar a modificação que acontece no filme. E esse contraste, que é bem o que Orlando falava, esse contraste entre a modificação do real, ou a modificação, vamos dizer assim, da natureza, que é uma modificação da qual é difícil prever, enquanto a modificação superacelerada do nosso tempo é uma modificação sempre com uma meta, né? Tudo se modifica muito rápido porque muda o tempo de entretenimento, muda o tempo de apreensão, você consome algo e rapidamente ele se esgota e aí você passa para o próximo. E com isso nós poderíamos brincar assim com duas dinâmicas: de um lado, um plano
como projeto, em que você planeja para onde as coisas vão, e no outro, que é o da oficina, o da escola, que é o plano como espaço. É você criar um lugar onde as coisas possam viver uma horizontalidade num outro ritmo. E os contrastes são, enquanto o tempo produtivo é um tempo da finalidade, da velocidade, do fragmento, o tempo livre, o tempo da escola e o espaço é um tempo, espaço-tempo útil, inútil, ou seja, ele não tem a finalidade, mas você pode viver coisas inúteis, uma lentidão e uma suspensão. Então, ainda que a escola, a oficina e a escola estejam à parte do mundo, elas criam uma separação, que é o próprio título do texto do La Roça, que é uma separação do mundo. Ele ali dentro tem uma lentidão, enquanto no mundo afora está tudo conectado, mas tudo fragmentado, tudo tem um começo e um fim muito rápido. E aí eu poderia sugerir a vocês um livro, deixa eu ver, se dá para focar na câmera. Em português saiu como Em Defesa da Escola, se eu não me engano, uma questão pública do Machelen e do Simon, em que esse mesmo, esse que a Ana Chaves está mostrando. Aí pela coleção da mesma coleção autêntica que esse livro do Jorge que nós citamos. E tem uma cena muito interessante que ele cita ali, é quando o motor se torna um elemento de estudo na escola. Então, se nós imaginarmos um motor dentro de uma fábrica, ele não pode ser mal utilizado, ele não pode ter nenhum erro, você não pode montá-lo errado, você não pode retrasar a montagem porque já está vindo outro motor e outro motor. Esse motor dentro do carro, quando ele vai para uma oficina, ele também tem que ser reparado, né, corretamente para que ele volte a funcionar. Então, numa oficina, quando você desmonta o motor, quando quem trabalha lá, numa oficina mecânica, né, numa oficina mecânica, quando você desmonta o motor, ele tem que ser remontado de uma forma para que ele volte a funcionar, não pode ter nenhum erro. E a cena que o Machline cita neste livro é justamente o uso deste motor numa escola, em que você tem a liberdade de desmontar o motor, ver, estudar cada parte dele, estudar como ele é montado, construído, composto, e depois tentar remontar. Mas se ele voltar a montar e não funcionar, não tem problema. Ou seja, esse motor é tirado do seu lugar de utilidade dentro de um carro, dentro de uma máquina, e é possível estudá-lo inutilmente, é possível estudá-lo sem que tirado dessa finalidade dele, que é funcionar como motor. Então, esse caráter da escola é bem interessante, né, de conseguir retirar as coisas do seu lugar útil, assim como tirar as coisas da sua velocidade, que era que o Orlando falava, né, essa velocidade fragmentada de uma coisa reutilizada, renovada. E é bem o que a Ana falou da profanação. O Machline usa esse conceito que está bem trabalhado no Agamben, né? O Agamben tem um livro chamado Profanações, em português, que ele tem um texto só sobre isso, que é justamente tirar desse lugar funcional, útil, para que ele possa ser usado de outras formas. E que é o que aproxima a escolé, a ideia de oficina, ao campo da arte, né? E mesmo da brincadeira da criança, que é o que o Agamben também vai citar, né? Como a criança consegue transformar a cadeira em uma barraca, o colchão em uma nuvem, em uma floresta, e, enfim, uma infinidade de coisas que é subverter a função, arrancar aos objetos sua funcionalidade para experimentar outras coisas, embora a criança está muito mais ligada ao campo da diversão e a escola muito mais ligada ao campo do estudo, mas eles se tocam nesse lugar aí de profanação da função. Eu acho que eu me estendi bastante, Daniel.
Eles estão lá? A Ana pediu a palavra. Ah, perdão. Obrigada, Danilo. Eu queria aproveitar e talvez fazer um gancho, Luiz, com essas reflexões que vocês estão levantando sobre a celeridade nos tempos de vida atuais, né? De que maneira que isso reflete na escola uma dinâmica acelerada de realização de atividades. E aqui eu estou tratando a escola como a instituição escolar mesmo, né? Que nós vivemos, que nós estamos, que nós atuamos. Então, nós somos a todo momento convocados, né, a cumprir prazos, a cumprir currículo, a cumprir tarefas, e não só no cumprimento dessas ações escolares, mas a uma formação constante e ininterrupta. Então, para dar conta disso, a gente tem que estar o tempo inteiro voltado aí, atento a uma aprendizagem, né, a uma formação, principalmente nós professores, e que acaba, no meu entendimento, acaba por nos criar uma armadilha que vai refletir naquilo que foi publicado num livro chamado de Sociedade do Cansaço, né? Aquele filósofo sul-coreano, se eu não estou enganada, vai dizer que esse excesso acaba por nos levar a esse cansaço, né, das ações cotidianas e de trabalho que a gente vive, né? E aí eu queria retomar essas reflexões porque me parece interessante que a gente possa pensar nessas provocações do Machelen do Simons, quando ele fala dessa suspensão do tempo produtivo da escola como espaço, né? O Jorge La Roça também faz essa associação da escola como um espaço, né, de suspensão do tempo produtivo e da profanação do objeto, né? Então, a gente não utiliza mais o motor para funcionar corretamente uma geladeira, mas a gente estuda o motor da geladeira, né? E se depois ele não funcionar, não tem problema. O que está em jogo ali é colocar determinado objeto de estudo sobre a mesa. E eu acho que isso acaba por nos colocar numa outra condição enquanto professores em formação e até mesmo enquanto estudantes, porque é como se nós alterássemos o tempo que a sociedade nos impõe, que é esse tempo acelerado, para um tempo de decantação. É preciso estudar, é preciso voltarmos a atenção para determinado objeto de estudo, e aí essa lentidão, né, muitas vezes impressa no exercício, na escola proposta por esses autores, eu acho que nos dá aí também uma possibilidade, né, e mostra a escola como um espaço privilegiado para a gente experimentar outras formas de tempo e de espaço. Né, aquilo que eles também trouxeram, o Luiz trouxe mais cedo, a ideia de heterotopia do Foucault, né, dos espaços outros, de como é que a gente vê a escola, né, não só a oficina, não só a escolha, mas como é que a gente vê o nosso ambiente de trabalho, que é a escola, com outros olhares, né, com outros tempos, porque, na verdade, esse tempo acelerado me parece que já é dado na televisão, já é dado no cinema, já é dado pelo relógio que nos, né, cronometra a todo momento. Agora, esse tempo, né, de pausa para olhar, para estudar, para refazer, a escola me parece aí, né, um espaço que nos oportuniza essa condição sine qua non, né, para estudar, né, para se interessar por, né. E aí também vejo interessante a gente pensar na escola não como esse lugar, né, de celeridade para dar conta da formação de um estudante para atender o mercado de trabalho, porque isso muitas vezes outros espaços também já nos dão, mas como um espaço repleto, na verdade, de possibilidades educativas de encontro com uma gramática do mundo, né, com um arquivo do mundo. Então, não só uma gramática que nos ensina a gostar de filmes, né, acelerados, filmes hollywoodianos, mas também que nos oportuniza, né, entender e conhecer outro tipo de, né, de representação visual, outro tipo de cinema, né, outras formas de ver o cinema, porque muitas das vezes nós não temos a oportunidade, além da escola, de estar em contato com esse tipo de produção cultural, né? Então a escola nos permite isso, né? A escola faz com que a gente tenha realmente esse acesso à cultura do mundo, né, ao arquivo do mundo, de diferentes maneiras, né, então isso me parece genial também,
que é trabalhado no texto desses autores, né, dessa possibilidade de utilizar esse espaço escolar e esse tempo escolar como uma possibilidade de contato, né, e conhecimento, né, do arquivo do mundo, das coisas geradas, né, dessa gramática escolar que nos traz experiências, né, que tivemos ao longo, né, da nossa vida enquanto sociedade. Era isso, obrigada, gente. Eu gosto dessa ideia acho que perpassou aqui, né? Essa coisa do tempo, do descompasso do tempo, né? E eu gosto muito daquilo que às vezes a gente fala e é tido como uma crítica à escola, né? A escola em Constituição, que ela não corresponde ao próprio tempo e que, bom, aquela coisa do aluno do século XXI e a escola do século XIX e tal, inclusive não só do século XIX, do século antes de Cristo, então, assim, e isso mesmo, é afirmar isso, assim, que ela tem um descompasso temporal e que isso é bom, é bom ter esses lugares em que, bom, eles não funcionam da mesma forma, eles não funcionam com o mesmo tempo e não têm a mesma função, né? Essa função produtiva, né? E, e uma coisa interessante não é falar que, enfim, não é propor a escola, ou esse tempo, esse olhar à escola como uma resposta aos problemas que a escola tem hoje em dia e tal, né? Ou voltar a ter esse tempo lento, né? Então, assim, tá tudo acelerado, a resposta é o tempo lento. E não é bem por aí, porque esses espaços, inclusive com as oficinas que a gente dá, enfim, né? Pensando a escola desse jeito, são espaços dentro de outros espaços que funcionam com a dinâmica deles, e depois que a gente sai, depois que a gente aplica a oficina, a dinâmica continua, né? Então, o tempo acelerado continua e a gente tem que lidar com ele, né? Então, por isso que é uma ideia de separação de brecha, né? Então, apesar do tempo acelerado, apesar disso, a gente consegue cavar um pouco essa brecha para ter essa brecha, esse espaço, para ter esse tempo e esse espaço outro, né? Enfim. E aí, uma questão legal, a gente não sei se quer passar para o texto, não sei, no último texto, que era sobre a oficina, para aproximar essa ideia dessa espacialização desse tempo através das oficinas. Então, o último texto era um exercício para tentar, claro, essa ideia de escola não estava ainda presente, né, porque depois a gente teve contato, enfim, a partir do momento que ela foi apresentada para alguns autores, a gente foi estudando eles, né, principalmente pelo evento O Elogio da Escola, e o Machlin, mas essa ideia também de tempo, de separação do tempo, também está ligada à oficina no modo como o grupo, eu, Guilherme, outro grupo ali vinculado ao Atlas, né, vem trabalhando ali, principalmente com os orientandos da ANA, prévio, e de trabalhar essa espacialização, essa coisa a partir da oficina, né, isso tudo que a gente falou a partir da oficina no Hospital de Custódia, que o Luiz tinha falado. Quer comentar um pouquinho sobre as suas? No fundo, acho que a última parte que nós gostaríamos de levar, o último movimento da conversa, pelo menos, é pensar, digamos, essa conversa que trouxemos até aqui, da escola, do tempo, da heterotopia. Nós gostaríamos de mostrar um pouco qual foram as nossas estratégias enquanto oficina em educação dentro de um lugar, dentro de um tempo em que uma certa rotina, uma certa dinâmica acontecia, como nós tentávamos produzir essa brecha, traçar, ao mesmo tempo em que é um espaço de profanação, tem um exemplo bem interessante que está também nesse livro do La Roça, que são as sagreiras, que em certas cidades se traçava a um certo número de passos um círculo, que eram as sagreiras, que eram espaços onde, entre aspas, sagrados, onde ninguém tinha propriedade sobre nada, tudo era coletivo e também ninguém poderia atentar contra ninguém, né? Não poderia acontecer violência, ataque, nem nada. E eram os espaços onde você guardava um alimento coletivo, as ferramentas coletivas. Então, ao mesmo tempo em que dentro das nossas oficinas nós buscávamos estratégias de profanação,
nós também tentávamos criar um espaço onde nada era de ninguém, onde você não tinha certas hierarquizações e certas propriedades sobre as coisas, né? Então, a palavra não era de um ou de outro, os sentidos, as funções, os objetivos. E aí eu poderia contar 2 exemplos, acho que seriam bem interessantes para essa conversação. O primeiro foi num dia em que a proposta era desenhar inspirado no Manuel de Barros, no que o Manuel de Barros chama de utensílios e desobjetos, que são objetos que não funcionam, né? O Manuel de Barros chama o esticador de horizontes, acho que a tranca de silêncio, enfim, tem uma série de invenções dele de desobjetos. Então, nós fizemos um exercício que era cada um deles num papel ia escolher um objeto cotidiano, um relógio, um shampoo, uma cadeira, um travesseiro, um sabonete, e tirar a funcionalidade desse objeto. Essa era a proposta da oficina. E aconteceu. Então, nós tínhamos uma cadeira sem o assento, um relógio sem ponteiros, eu não lembro, uma escova de dente sem os cipilhos, as cerdas, e era mais ou menos óbvio, porque eram tirado coisas do objeto para que ele deixasse de funcionar. E aí eu cheguei num dos participantes e ele tinha desenhado um mocho, sabe aqueles banquinhos de 3 pés para ordenhar a vaca? Tava esse banquinho, uma pessoa desenhada em pé do lado, e o banquinho estava inteiro. E eu fiquei pensando primeiro, puxa, como é que será que esse objeto se tornou inútil? Fiquei pensando até que eu tive que me render e fazer a pergunta para ele me explicar como aquilo tinha se tornado um desobjeto, um utensílio. E ele me olhou assim, surpreso, assim, como era uma coisa tão óbvia, e eu estava perguntando, ele disse, ué, é inútil porque ninguém pegou para usar. Ou seja, a pessoa que estava em pé do lado não estava sentando. Enquanto ninguém usa enfim, né, o que eu depreendi daí é que uma coisa, até então, para se tornar inútil, nós estávamos tirando dela coisas. Então, tirar o ponteiro do relógio é uma maneira óbvia de desfuncionalizar o relógio. Mas, no fundo, o que ele nos trazia como essencial era a relação com o objeto. Mais do que você tirar algo do objeto, é você mudar sua relação com ele. E aí nós começamos a pensar as oficinas como um espaço, um tempo liberado da relação funcional com as coisas. Então, se ali tinha uma câmera que deveria ser usada do modo X, Y e Z, quando ela ia para a oficina, ela estava liberada da relação óbvia. E eles podiam criar outras relações. Nós íamos experimentar o stop motion em outro momento, mas ele estava liberado o stop motion que nós fizemos, um deles era um papel bem grande, onde cada um ia desenhando, uma câmera suspensa estava tirando fotos de tanto em tanto tempo, e depois nós colocamos essas fotos em sequência para que elas criem a sensação de movimento, e o desenho ia ganhando movimento, corpo e tudo mais. E quando eles começaram a contar o processo dos desenhos, do que significava cada coisa, nós permitíamos e tentávamos construir um espaço onde ninguém tentava dizer, não, olha, esse daqui é uma praça, isso daqui é uma lua, isso daqui é uma cobra que está esticando. Ao invés de nós levarmos a relação entre o significante e o significado, entre o desenho que ele significa, nós sempre esvaziávamos o sentido para que eles pudessem inventar uma relação. Então, onde um via uma praça, o outro tinha desenhado uma cobra, a pessoa já via um ciclo de um peixe que comeu não sei o que, foi pescado por não sei quem, que comeu o peixe com a maçã no interior, então inventava um ciclo, um movimento que não era o original, ou seja, não era a relação estabelecida. E a partir disso, as oficinas começavam a criar umas coisas bem interessantes, umas conversas que eram isso que a Ana chamou de profanação da função. Então, a câmera,
os materiais de pintura, os desenhos perdiam a sua função, o seu significado, e um pouco ao modo de uma criança se permitia inventar outras relações com o objeto, né? E no fundo, dentro dessa espécie de lugar que eu, brincando, chamei de sagreira, tudo podia ser usado de uma outra forma, de modo que o mundo, ainda que geograficamente, extensivamente, o espaço era bem reduzido, o mundo que se criava dali era muito mais largo, onde cada um ia trazendo elementos para compartilhar, e ninguém era dono da sua ideia. Você colocava uma ideia, uma percepção, um desenho, para que ele, a partir daí, se tornasse coletivo e pudesse ser apropriado por cada um e usado de várias formas. Com isso, nós íamos num espaço extensivamente, né, num espaço extensivo bem reduzido, produzir um espaço intensivo, ou seja, nas experiências, nas sensações, nos acontecimentos ali dentro, muito alargado. Então, isso foi uma das coisas que a oficina, que marcavam como um elemento das oficinas para espacializar a escola, ou seja, estabelecer que ali dentro tudo é comum e que nenhuma relação tem que ser a esperada, né? Toda relação pode ser reestabelecida, pode ser imaginada, criada. Bom, basicamente, esse exercício era fundamental, né? De improviso e criação, né? Todo o exercício. E aí o outro exemplo que tem a ver com a dinâmica da criação, em que inclusive a própria ideia da identidade, daquilo que eu entendo que as coisas são, eu consigo suspender a minha própria identidade, e naquele espaço onde tem uma pessoa que é esquizofrênica, a outra é professor, a outra é geógrafa, o outro não sei, é alguém que cometeu crime X, tudo isso é suspenso, e outra vivência no mundo coletivo suspenso acontece. E para que isso aconteça, para que isso fosse possível, o improviso do oficineiro é muito importante. O oficineiro tem que juntar uma espécie de improviso e sensibilidade. E aí tem um exemplo bem curioso, que eu vou ser bem rápido, mas que era com uma outra oficineira, que propôs o seguinte: nós desenhamos num papel uma ilha, e cada um desenhou uma árvore, uma casa, um rio, qualquer coisa, compusemos essa ilha e tínhamos que nomeá-la. Só que a regra para nomeá-la é que tinha que ser um topônimo não existente. Cada um ia sugerir um nome, mas ele não poderia ser existente. E aí foi, a pessoa A falou um, B outro, C outro, e fomos indo até que um deles sugeriu uma cidade que já existe. Aí nós explicamos de novo, olha, não pode ser uma que já existe, tem que ser outro lugar. Ele, beleza. E aí ele sugeriu outra cidade existente. Não, essa já existe, tenta outra. E assim ele sempre citava uma cidade já existente. Ele não criava, digamos assim, um outro nome. A dinâmica, a brincadeira dele era sugerir uma cidade existente, até que nós não conseguíamos resolver a situação e aceitamos a cidade dele. Aí todos sugeriram, segunda rodada, tinha que votar em um desses nomes que foram sugeridos. Cada um sugeriu um nome, tinha que votar, só não podia votar no seu próprio nome. E aí começamos, o primeiro votou, o segundo votou, foi indo até que um deles, outro, sugeriu um novo nome. Daí a gente, tudo bem, vamos colocar esse novo nome aqui na lista, mas qual deles você quer? E aí ele, tá, sugeriu um novo nome, e não, mas tem que ser escolher um, e ele sugeria outro, e ele sugeria outro. O que ficava claro é que a nossa, digamos assim, máquina de oficina era bem democrática de sugerir os nomes, depois votar nos nomes para estabelecer democraticamente o mais votado como nome do lugar. Mas para eles, ou para alguns deles, não tinha sentido nenhum, nem para um não se fazia sentido inventar e para outro não se fazia sentido escolher. A brincadeira divertida para ele, ou o exercício, era inventar um nome. Então, naquele momento, nós,
digamos assim, demos a volta, né, ignoramos o voto dele e escolhemos o nome a partir do que os outros votaram. Mas depois, numa conversa pós-oficina, nós ficamos percebendo de como em cada um de nós tem esse movimento de querer manter um plano da oficina, que a oficina faz isso, depois aquilo. E ignoramos o jogo, a invenção que estava acontecendo ali, essa suspensão da funcionalidade da votação, da criar um nome. Porque para um deles a graça era inventar nome, para o outro era sugerir um nome que já existe. E aí, numa terceira oficina, em que nós fomos montar poesias a partir de palavras aleatórias, um deles, que era analfabeto, montou as palavras numa ordem estética. Ele fez imagens, digamos assim, com as palavras, embora eles não soubessem o que cada uma delas significava. E aí nós começamos a incorporar justamente essa ideia de improviso. Se antes a ideia era uma oficina que tinha um sentido, uma poesia que tinha um significado, nós passamos ao exercício por si mesmo. Ou seja, só o jogo por si, não precisa resultar em nada, não precisa ter algo avaliável, algo que se pode mensurar, que se pode avaliar no final. Não, é só o jogo por si mesmo, como parte das oficinas. Então, espacializar a escolé, para nós, passava pelo improviso, para lidar com como as coisas saíam do plano inicial, e essa sensibilidade para aprender as criações que eram propostas, ao ponto em que nós mesmos, como oficineiros, começamos também a propor coisas conforme o que ia acontecendo. Então, foram dois elementos que para nós eram muito marcantes, como espacialização da escolé, e que poderia ser levado para uma escola também, para uma oficina numa escola também, sem problema algum. E aí, bom, só para finalizar, acho que o menino podia trazer um pouco esse último texto que nós sugerimos. As oficinas começam à maneira das ruderais, que é um tipo de planta, porque tanto a imagem das ruderais como do ninho são imagens bem fortes para pensar a oficina como espacialização dessa escola, né? A gente pode deixar para alguém falar um pouquinho? Não? Ou você quer que eu fale direto? Sei, se alguém quiser falar, com certeza eu prefiro ouvi-las, mas acho que se ninguém quiser falar, daí podia dar um pouco, amarrar um pouco esse último texto, né? A ideia do texto, né, que era um exercício para pensar a oficina a partir de alguns elementos e tal, e de um lugar bem específico, era essa ideia de brincar com essa imagem, né? Então, o Luiz falou que uma das imagens é um ninho, né? Então, enfim, que ali para a gente carrega essa imagem não de proteção, mas como um lugar composto por vários materiais, enfim, que ele pode ser composto desde dentro, né? Então, com a junção de materiais que são distintos, você compõe aquilo, e que para a gente o funcionamento disso é muito similar ao funcionamento de uma oficina, por exemplo, e que ele se dá muito no meio das coisas, né? Então, como a gente já tinha falado, essa ideia de adentrar o meio e habitar esse meio, né, como um espaço separado, uma heterotopia, um espaço suspenso, ele é muito caro para a oficina, né? Ele é muito importante para o funcionamento dela. E eu separei essas duas palavras, né? Essa coisa que ela forma esse lugar, né?
enfim. E aí, a ideia do texto era um pouco trabalhar sobre isso, né? Então, trazer esses elementos do meio, de composição com espaços diferentes, da repetição com uma coisa muito importante para a oficina, né? Então, tanto para a oficina, mas também ela se apresenta na escola e se apresenta no filme, né? Uma coisa de repetir, 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 e que está um pouco naquele filme, né? Naquele, enfim, pequeno vídeo que a gente fez, que é da repetição de botar uma colher em pé e tal, e aquele, que é um exercício também para uma disciplina de oficina, né? Que falava sobre oficina, e disso de trabalhar com possibilidades, enfim, de trabalhar com algo que talvez seja inútil, que também não tem uma finalidade muito clara, né? E trabalhar com o imprevisto, assim. É meio por aí que passa a ideia do texto, né? Enfim, e que cola e casa com alguns elementos que a gente encontrou e pensou tanto no primeiro texto quanto no filme, né? Vocês conseguiram depreender isso, assim, do texto? Bom, acho que nós chegamos no final do horário, né? E, bom, para respeitar esse tempo, acho que vamos finalizando, embora, pelo menos para mim e para o Danilo, a conversa poderia se desdobrar aí por muito mais tempo. E fazemos o convite para quem se interessou pelo tema, pelo material, se quiser desdobrar essa conversação ou estender essa conversação em outro momento, podem pedir para o pessoal do Atlas contato e ficaremos muito contentes com uma outra conversação. Queríamos agradecer ao convite da Ana Paula, o pessoal que está organizando esse evento. De qualquer forma, ou desde dessa conversa até nós voltarmos a selecionar o material, reler certos textos, já foi as duas coisas, assim, encontros muito ricos. E eu queria, ao final, agradecer a participação de todos, ainda que, infelizmente, os e-mails não chegaram e não pôde acontecer a leitura, fica o material para um pós-oficina. É um filme que nos agrada bastante, e dois materiais que estão postos lá, mas que também na ementa tem a sugestão de outros textos, né, como esse em defesa da escola, mas se vocês entram em contato conosco, também podemos sugerir outros materiais, com certeza, da profanação, da heterotopia, da escolé, da oficina, inclusive vários materiais de graduação, de mestrado e doutorado, de coisas que nós escrevemos nesse processo, né, todo o grupo, Danilo, eu, mas também Ana Prev e o resto do pessoal do nosso grupo tem bastante material para contar como foram as nossas oficinas e que pode dar bastante ideia do andamento da coisa, de como funcionam as oficinas, com exemplos e com narrativas bem vívidas, eu diria. Muito obrigado a quem pôde estar presente. Eu estendo e reforço esse cumprimento do Luiz. Obrigado a Ana, a todos que estão organizando esse evento, que está bem legal. E falar isso, que os materiais ainda vão estar disponíveis lá no Drive, enfim, e que, né, a gente está aberto para uma conversa futura e tal. Inclusive, tem materiais dentro do site do Atlas sobre oficinas, enfim, sobre artigos ligados a esse tema, e que a gente também pode estar disponibilizando as referências que foram passadas aqui, né, tanto no chat quanto na fala e tal, em outro lugar. Inclusive, se quiser botar, a gente poderia até botar, caso dúvida, poderia botar lá naquele drive lá.
que é um lugar onde a gente já está acostumado. Então. Obrigado mesmo, gente. Obrigado pela participação. Danilo e Luiz, agradeço enormemente aí a conversa com a gente. É um tema que muitas das vezes a gente não discute na graduação, então acho que esse ciclo de conversa também é uma oportunidade de ver possibilidades outras, né, de educação, para além daquela que a gente está habituado. Então, o tema de vocês hoje recuperou um pouco disso e foi muito bacana. Eu aproveito, então, para também divulgar os trabalhos da semana que vem. São trabalhos da professora Rosângela. Ela vai conversar com a gente sobre a discussão do tema da educação inclusiva e do atendimento educacional especializado. O material de apoio já está disponível também, vocês, por favor, deem uma olhadinha e sintam-se aí todos convidados na semana que vem, nesses 2 períodos, a estar com a gente conversando sobre educação inclusiva e atendimento educacional especializado. Obrigada também a todos que ficaram até aqui, grata aí pela parceria, pela companhia, os palestrantes, e a professora Leila e o professor Orlando. Forte abraço para vocês, um bom fim de semana. E não sei se o Orlando ou a Leila tem algum outro informe para o grupo. Agradecer, né? Agradecer ao Luiz Guilherme, estava chamando ele de Guilherme o tempo todo. Eu vi que era Luiz, mas Guilherme eu acho muito bonito, Guilherme. E obrigado, Danilo. Foi muito interessante. É uma temática muito legal na prática também, né? Quando a gente faz esses vídeos e faz o debate, é muito interessante. Então, eu tinha até colocado no chat ali, para ano que vem, de repente, a gente pensar uma oficina prática. Eu lembro que teve alguém, um dos orientandos da Aninha, da professora Ana Preve, que fez uma oficina durante a Semagel de 2018, que foi uma Semagel que eu organizei na UFSC, que estava na organização, né, junto com outros professores. E aí teve uma oficina exatamente sobre essa temática, foi muito concorrida, assim, acho que participaram 18 ou 20 alunos, e foi extremamente prática também, né, foi com essa perspectiva que vocês trouxeram, que por aqui online, né, a gente tem essas nossas dificuldades, todos temos, mas que é uma temática fantástica para a gente pensar para a escola, ainda mais o pessoal que está entrando agora, né, no PIBID, esses jovens, esses e essas jovens que estão participando, né, eles vão ainda ler e entender muito desse debate, que ele é fundamental, e esse diálogo necessário sobre tempos distantes, diferentes, distintos, né. Muito obrigado novamente aos colegas professores, e boa sorte com o doutorado, que sempre é necessário. Estamos à disposição. Eu não sei se a Leila quer falar alguma coisa, senão aí depois da Leila falar, eu encaminho para o fechamento da gravação, Leila. Pode ficar à vontade. Gostaria só de reforçar o agradecimento aí ao Luiz e ao Danilo, né, que a fala foi espetacular. Eu estou aqui recebendo uns feedbacks já pelo WhatsApp, né, de alguns professores e bolsistas, estudantes, que nunca tiveram contato, né, com essas teorias e com essa perspectiva, né, teórica, e relatando aqui que aprenderam muito hoje, sim, isso é o que é válido, né, no encontro, que é mais válido. E muito obrigada, e uma boa semana a todos. Obrigado, então, eu, nesse momento, interrompo a gravação, né,